Graça e paz, queridos. É bom vocês estarem conosco agora, com mais esse culto, ao vivo agora, online. E hoje, nós vamos falar sobre Abacuque. Abacuque 1:3. Diz assim a palavra de Deus: Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite e contenda e o litígio. Aqui, a palavra diz assim, que Abacuque está perguntando para Deus: por que me faz ver tanto sofrimento? Abacuque perguntando para Deus. E nós sabemos que o verdadeiro Deus jamais faria o que é errado. Jamais faria o que é errado. Deus, ele não peca e nunca é injusto. Que está lá em Jó 34:10. Mas, às vezes, Deus nos permite passarmos por certas dificuldades. E hoje, nós estamos passando por certas dificuldades. Nós estamos vendo aí muitas pessoas indo a óbito, muitas pessoas estão internadas em muitos hospitais e não tem às vezes nem vaga, fica em maca por aí. E hoje nós estamos, vamos dizer assim, presos, não podemos sair de casa, estamos juntos aqui. Mas para que nós estamos aqui, para que hoje nós não podemos esquecer que nós temos um Deus vivo em nossa vida. Amém, queridos? E é por isso que às vezes Deus permite certas coisas, porque nós temos às vezes esquecido que Ele existe. E hoje, nós vemos hoje o seu povo, o povo de Deus, buscando Ele a todo momento, a toda hora. Eu nunca vi hoje como todo mundo se lembrou de Deus, que Ele existe. E é por isso que nós temos que ficar atentos. Que a partir daquele momento que passar essa turbulência, que nós esquecemos que nós temos um Deus na nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai querido, Senhor Deus, estamos aqui em Tua presença, Senhor. Queremos, Pai, agradecer pelas nossas vidas, Senhor, por estarmos aqui hoje, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus. Que muitos estão nos leitos dos hospitais, mas estão recebendo a nossa intercessão, a nossa oração agora nesse momento. Que o Senhor visita, Senhor Deus, a cada um agora, Senhor. Aonde quer que eles estejam, essas pessoas, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Coloca a Tua mão, Senhor Deus, Pai. De Jesus. Livra de todo mal, Senhor Deus, amém. Pai. E nós cremos que o Senhor estará livrando esse todo mal. Que isso será um momento só, momentâneo. E por isso nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Bom estarmos aqui novamente, reunidos para buscar ao nosso Deus, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E nós temos motivos de sobra para agradecer a tudo aquilo que temos vivido. Como diz a palavra dele, a tudo devemos ser gratos, a tudo devemos dar graças. E é para o louvor da glória dele que estamos aqui reunidos nesta noite. E eu quero pedir que você, comigo neste momento, faça mais uma oração de gratidão a Deus, porque Ele nos permite estarmos aqui reunidos. Que você baixe a sua cabeça nesse instante, ore a Deus e agradeça a Ele pela vida, agradeça a Ele pela sua vida. Deus poderoso de graça e de amor, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, declaramos a nossa gratidão ao Senhor, Pai. Obrigada porque o Senhor nos permite estarmos mais uma vez aqui reunidos, ó Pai. Tu és o Deus grande, o Deus bondoso, o Deus de graça, o Deus de misericórdia. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o autor da vida e as nossas vidas pertencem a Ti. E se chegamos até aqui nesta noite para estarmos frente à Sua palavra,
e sermos ministrados pelo Senhor. Ela é pela misericórdia do Senhor, pelo amor do Senhor para conosco. Toma a direção de mais este culto, de cada um que está online conosco, que o Senhor possa derramar, Senhor, da tua paz, do teu refrigério, abrindo o entendimento, revelando-se a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos do Senhor, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos aqui. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu queria refletir mais um pouco sobre a semana que nós tivemos. Quantas coisas aconteceram, quantas novidades nós experimentamos essa semana, quantas notícias, quantas experiências, e é sobre isso que nós vamos falar mais um pouco hoje. O tema dessa ministração: destruindo muros, construindo pontes. É um texto de Efésios 4, 31 e 32. E eu gostaria de citar com você esse texto neste momento, Efésios 4, 31 e 32. O livro de Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32 diz: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Queridos, essa semana, cada um de vocês, eu sei que teve o seu meio de comunicação, entrou aí na internet, leu notícias, e na semana passada eu até havia dito também, na quarta-feira, que não é bom a gente ler muita coisa, misturar muitas ideias, mudar muito de canal, porque a gente acaba ficando muito confuso diante do que nós estamos vendo. E eu quero compartilhar de tudo aquilo que eu experimentei essa semana também. Novas experiências, mas experiências essas que nos permitem discernir até onde é Deus falando, até onde é a direção de Deus, até onde é a verdade dentro da área médica, até onde o agir do homem está acontecendo, e é importante nós entendermos isso. Nós continuamos no momento de quarentena, continuamos dentro dos lares, dentro das casas, junto dos familiares, vivendo um tempo ainda de incerteza. Uns dizem que nós voltaremos em breve, outros dizem que isso vai mais 3 meses, como eu ouvi ontem o governador do estado de São Paulo dizendo, eu repreendi na hora, mas é importante nós estarmos firmados na rocha que é o Senhor. Nós precisamos estar ornamentados pela palavra de Deus, cuidados pela presença do Senhor nas nossas vidas. E sobre isso hoje nós vamos falar de relacionamentos. Como andam os seus relacionamentos? Como você tem se relacionado com as pessoas nesse tempo tão tumultuado? Um tempo de tantas contendas, de tantos conflitos. Como você tem se relacionado? Sabemos que hoje nós só nos relacionamos por telefone, por internet, WhatsApp, Facebook, mensagens por aí. Por quê? Porque pessoalmente só aqueles que convivem conosco nas nossas casas. Mas que tipo de relacionamento nós estamos vivendo hoje? Será que diferente daquilo que tínhamos vivido até então? Será que os nossos relacionamentos, as nossas relações com as pessoas mudaram, foram atingidas também pelo coronavírus? E nós estamos num momento onde os ânimos estão alterados, a rotina de cada um de nós mudada. Os nossos afazeres estão limitados em casa e isso nos leva a buscar outras opções de vida. Como é que nós vamos passar o tempo? Algumas pessoas muito estressadas já, desesperadas por ficar em casa. Alguns idosos, algumas pessoas fazendo piada com os idosos, colocando aí idosos fugindo de casa, os filhos trazendo de volta. Alguns fazendo cursos online, arrumação de casa, pintura, organização da casa. E outros vão para a cozinha cozinhar, para desestressar, como diz o meu esposo. Mas é importante ver como é que nós estamos lidando com isso. Como é que nós lidamos com o tempo do coronavírus.
nós temos presenciado uma crise nos relacionamentos, onde há nesse tempo, e em especial nos meios de comunicação, pessoas se atacando, usando palavras duras, inclusive servos de Deus, e os muros têm se levantado. E nós temos visto pessoas que eram unidas, que tinham uma amizade boa, um relacionamento bom, quebrando, rompendo esses relacionamentos. Muros se levantando em relação a conversa, em relação a comentários, em relação a tudo que a gente tem vivido no dia a dia. Que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos direcione para aquilo que realmente edifica. Que o nosso tempo não seja gasto com coisas pequenas e passageiras, mas com aquilo que edifica. E eu quero ainda compartilhar com você mais uma palavra que está lá em 1 Samuel 16:7. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência e nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Aqui nós vemos que Saul era um rei, Saul era forte, era um homem bonito. Eu imagino ele todo musculoso e alto e forte, como a palavra aí está afirmando agora. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que Samuel estava buscando um rei, um novo rei para Israel. E certamente, baseado no perfil de Saul, Samuel buscava um novo rei para Israel. Mas o Senhor advertiu a Samuel. E ele disse para Samuel: não julgue pela aparência. Deus diz a Samuel: não olhe para a fachada. Não olhe para a aparência. Não olhe para a aparência física, para os traços físicos. E Saul, na realidade, era alguém que tinha traços bonitos. Mas se a gente analisar um pouquinho a convivência de Saul com as pessoas, nós vamos ver que tipo de comportamento tinha Saul. E esse tipo de julgamento é feito muitas vezes por nós. A aparência, ela não revela quem a pessoa é na verdade. Eu já mencionei na ministração anterior que antes de conhecer Jesus eu olhava para as pessoas e dizia assim: eu bato o olho e já defino quem essa pessoa é. Quando eu fui conhecer Jesus, eu entendi que isso é julgar, é julgamento. Eu não tenho como bater o olho em alguém e identificar o caráter dessa pessoa, identificar a forma como essa pessoa age, o coração dela, o seu sentimento, as suas emoções. E nós muitas vezes olhamos para a pessoa e já dizemos quem ela é, os seus valores. Deus não vê aparência, Deus vê coração. O Senhor deseja ministrar nos nossos corações, até porque o Senhor nos trata de dentro para fora. O Senhor trata as nossas vidas de um modo sobrenatural, que só Ele pode fazer, só Ele pode arrancar de nós aquilo que é mal. Muros estão se levantando hoje por conta de tantas contendas na internet, tantas contendas nos meios de comunicação, e esses muros têm distanciado as pessoas. Os muros protegem, mas também isolam. Os muros nos separam, os muros nos bloqueiam, os muros nos adoecem. Um exemplo disso, essa semana eu saí para lavar o meu quintal aí da frente, e quando eu saí, eu jogando água, e falei, agora eu vou jogar água na rua. E eu me sentia mal de sair do portão para fora. Então eu me sentia mal por quê? Porque eu estava burlando o espaço físico que me era reservado. Eu estava entrando para uma área pública e haviam me dado um comando que eu não devia sair dentro de casa. E eu voltei para dentro e fechei o portão e joguei a água de dentro de casa para a rua. E aí eu pude entender o que é importante para nós quanto a espaço físico. Por quê? Porque os nossos muros, eles nos protegem, mas os nossos muros nos limitam. Tenho certeza que cada um de vocês não vê a hora de romper com esses muros, de abrir esses portões e de sair para a rua. De sair simplesmente para ir até a padaria buscar um pão, para tomar um sorvete, coisas pequenas que a gente fazia corriqueiramente.
e que hoje valorizamos muito mais. Os muros, na realidade, ele vai tocando nos relacionamentos e ele vai estabelecendo inimizade, ele vai adoecendo, ele vai gerando dores, ele vai gerando preocupações. E neste momento, para criarmos mais problemas, nós precisamos então, para não criarmos mais problemas, nós precisamos então sair dessa zona de conforto, sair daquilo que nós acreditamos e estabelecemos para nós e entender que o outro tem direito de pensar, de ter o seu ponto de vista, de ter a sua visão. Esse não é momento para criarmos problemas nos relacionamentos, mas é um momento de nos unirmos e de buscarmos estratégias para vencer os dias maus. Não se distraia. Essa noite eu estava deitada e eu preparei 2 palavras e o Senhor falando que não, era 2:30 da manhã, eu levantei e falei, o Senhor me deu a palavra agora e eu quero compartilhar essa palavra. E o Senhor me disse, diga ao povo que não se distraia. Nós estamos distraídos, nós estamos como meros observadores de tudo aquilo que estamos vivendo. Existem pessoas aí que têm pago o preço para ver as coisas acontecerem de ruim. É porque alguém prometeu isso e não cumpriu. Lembrando que tudo aquilo que nós desejamos que aconteça vai ser compartilhado por nós. Nós estamos aqui, nós fazemos parte deste povo e dessa nação. E nós precisamos juntos clamar, juntos buscar a face do Senhor, juntos rogar pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Não é tempo de perder o foco, não se distraia. Como meu esposo bem disse, é um tempo onde as pessoas nunca oraram tanto, mas também nunca comentaram tanto. Será que porque nós estamos tão parados, de repente estão apáticos, ou com o tempo de estar dentro de casa aumentou o nosso tempo parados, nós estamos muitas vezes maquinando o que fazer, o que eu vou comentar agora, eu vou falar alguma coisa sobre isso. Então, queridos, deixa Deus usar a sua vida para o louvor da glória dele. Que o Senhor capacite a cada um de nós a não perder tempo com aquilo que não edifica. É um tempo precioso demais, o tempo voa, o tempo corre e a doença está aí e o vírus continua agindo na vida das pessoas. Não é momento de nos desesperarmos, como eu disse lá na primeira ministração, mas é momento de nos levantarmos em autoridade, nos levantarmos em oração e clamarmos e buscarmos a graça de Deus. Eu insisto para vocês. É hora de nos unirmos. É momento de buscar a presença do Senhor, de compartilhar a dor do outro, aquilo que o outro tem vivido. Às vezes nós fazemos comentários, críticas, porque o outro quer sair de casa, ou porque o outro saiu, ou porque o outro quer ficar. Você que fica, como essa semana eu vi alguma coisa assim, se eu fico em casa eu morro de fome, se eu saio de casa eu morro do vírus. Então eu preciso ter uma direção de Deus, eu preciso entender, realmente centrar minha vida na presença dele, para entender o que é que o Senhor deseja de mim nesse tempo, onde eu posso colaborar, de que forma eu posso ser útil à sociedade, de que forma eu posso ser útil à vida de outras pessoas que têm passado momentos muito piores que o meu. Efésios 11:23 diz que o que não ajunta, espalha. Que você seja aquele que tenha juntado amor, ajuntado pessoas não para ficar perto, mas ajuntado pessoas para orar, ajuntado pessoas para clamar. Esta manhã, meio-dia, nós levantamos um clamor, várias igrejas e povos, pela nossa nação, por todos os povos. Então foi um tempo onde os joelhos se dobraram. Que você possa fazer parte desses movimentos, movimento de clamor, movimento de exercitar a sua fé, movimento de buscar a presença do Senhor e mais de buscar a voz dele, ouvir a voz de Deus. Como é importante ouvir a voz de Deus, entender, Deus está me dizendo para fazer isso, Deus está me dizendo para direcionar para esta situação. Queridos, a situação não é de brincadeira.
Mas não é só pelo coronavírus. É porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E tudo isso está se juntando, se aglomerando. Por quê? Porque o Senhor quer uma atitude nossa. Qual é a nossa atitude a partir de agora? Será que tudo isso nos balançou? Será que o coronavírus veio também para nos incomodar? Nós somos uma voz que clama em meio ao deserto. Você precisa se lembrar disso. Você faz parte do exército do Senhor. Você faz parte daquele que clama, daquele que busca, daquele que espera pelo milagre do Senhor. E nós não podemos esperar por esse milagre de braços cruzados. Nós não podemos esperar por esse milagre olhando para a situação lá fora de dor e sofrimento e morte. Nós precisamos sim buscar o milagre do Senhor em oração. Se levante, clame, busque a face do Senhor, peça a misericórdia dele, se renda diante dele, peça que o Senhor venha com a autoridade dele e com o milagre que só ele pode operar e mude esse contexto e mude esta situação. Vamos derribar os muros dos relacionamentos e construir pontes. É tempo de construir pontes, meus amados. A ponte nos permite ter uma mente saudável, a mente de Cristo. Se nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram, pois tudo se fez novo com a presença do Senhor nas nossas vidas. Se desejamos ver a nossa nação transformada através do clamor da oração, é tempo de praticar a unidade, o amor ao próximo e, consequentemente, o amor a Deus. A ponte, ela transpõe barreiras. A ponte nos permite relacionar com outros, nos interliga de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra, e é tudo do que nós precisamos neste momento. Estarmos ligados no mesmo espírito, numa mesma fé, buscando ao mesmo Deus, no mesmo propósito. A ponte gera cura e restauração. Cura na alma, cura no físico, cura no emocional, restauração das nossas vidas. Quanto precisamos ser restaurados? Quantas coisas precisamos abandonar? Foquemos nisso essa semana. Vamos construir pontes, restaurar relacionamentos entre as pessoas e entre os povos e nações. Deixa Deus usar a sua vida como um pacificador. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de João 3,16. Talvez você já conheça, eu creio que sim, esse texto. Nós vamos falar esse texto agora, versículo agora, no capítulo 3 de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus é muito clara. Ela diz que o Senhor amou o mundo ao ponto de dar o seu Filho pelas nossas vidas. Ele amou o mundo ao ponto de entregar o seu Filho. Isso é essência de amor, essência de sacrifício, tanto em oferecer a vida como em compartilhar nossos bens com o nosso irmão. Foque nesse exemplo, maior não há, de doar o próprio Filho por nós, pelos nossos pecados. Qual é a necessidade do outro hoje? Você sabe? Muitos perderão empregos, ficarão à deriva, mas o Senhor é o Deus da provisão. Você precisa hoje observar qual é a necessidade das pessoas que você convive. Essa semana eu ouvi um comentário de alguém que eu não conheço na internet, e essa pessoa disse assim: se você precisa de mim ou de alguém para buscar algo para você, se você não pode sair, está na idade de risco e precisa de alguém para ir ao mercado, à padaria, para fazer uma compra para você, me procure. Eu quero fazer isso, eu vou te ajudar. Mas essa pessoa foi além disso. Mas eu quero te ajudar no que você precisar. Se você precisa de alimento, que tipo de ajuda você precisa? Eu quero estar disponível. Isso é muito forte, meus amados.
Isso é demonstrar o amor de Deus. Isso é colocar as nossas vidas na presença do Senhor. É olhar para o outro com misericórdia. É saber que tantas pessoas hoje carecem de uma palavra amiga, de um conforto, carecem às vezes de um alimento. Muitos já estão perdendo o trabalho, o emprego, outros trabalham por conta própria e não têm tido renda. Foquem nisso agora. Vamos voltar os nossos olhos para as pessoas. O que elas precisam hoje? Do quê? Qual é a necessidade, além de uma palavra de acalento para o seu coração? Mas elas precisam, às vezes, de alimento físico, de amor, de se sentir amada. Porque o medo tem distanciado as pessoas. O egoísmo tem nos levado a estar distantes das pessoas. Qual é a necessidade do seu irmão? Qual é a necessidade do seu vizinho? Qual é a necessidade do próximo? Será que nós sabemos disso? A palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Que você possa clamar a Deus neste momento. É um tempo de clamar. É um tempo de colocar vidas no altar do Senhor. É um tempo de ter uma lista maior ainda de oração. Apresentar enfermos, apresentar profissionais da saúde, apresentar aqueles que têm necessidade de estar na rua recolhendo o nosso lixo, preparando o alimento no plantio, no cuidado com aquilo que nós recebemos na nossa casa. É um tempo de buscar a presença do Senhor. Tiago 2:15-16 diz: precisamos estar sensíveis à necessidade do outro. Isso é amor. Isso é gastar o nosso tempo com aquilo que edifica. Isso é envolver as nossas vidas em prol do bem do outro. Como é que as pessoas que estão convivendo próximo a você hoje têm vivido? Qual é a dor dele? A dor de perder alguém muitas vezes. A dor de ter alguém já enfermo, em quarentena ou num leito de hospital. Ou ainda a dor de não ter o alimento já para colocar nas suas panelas. Qual é a sensibilidade do nosso coração neste momento? Jesus é a perfeita manifestação do amor. Como pedir a Ele para manifestar misericórdia e amor por nós, se nós muitas vezes não temos agido de misericórdia e de amor para com o outro? Como clamar a Deus que precisamos disso, se nós não temos isso para dar? O Senhor tem nos suprido com amor todos os dias. O Senhor tem nos suprido com misericórdia todos os dias. E como é que nós temos compartilhado com o nosso irmão desse amor? Como é que nós temos compartilhado com ele da misericórdia do Senhor? Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João 4:11. A palavra de Deus é que diz em todo o tempo. Se eu não estou equivocada, há 107 textos na Bíblia que falam sobre o amor. É texto, hein? Essa semana eu comecei a ver alguns, mas são muitos. E aí eu vi, seria por acaso? Eu analisei sobre esse lado, pensando, será que a quantidade de texto seria por acaso? Não. O que de mais importante nós temos para dar é o amor. É o amor de Deus. É compartilhar do amor que Deus tem nos fornecido, tem multiplicado, tem nos enchido a cada dia, tem preenchido as nossas vidas com a presença dele. Devemos amar uns aos outros, independente de quem seja o outro. Lembrando que é muito fácil amar a nossa família, amar aqueles que nos fazem bem, mas nós precisamos aprender a amar exatamente o nosso inimigo, porque os amigos e os nossos familiares, o Senhor já sabe que amamos. Isso é automático, né? Mas e aqueles que nos ferem? E aqueles que fofocam, e aqueles que criticam, e aqueles que o tempo todo vivem apontando as nossas falhas? É esse que o Senhor manda amar. Não importa o que ele pense a nosso respeito, mas a nossa parte diante de Deus precisa ser feita. O nosso papel como servo de Deus precisa ser feito, porque o Senhor vai cobrar de cada um, vai requerer de cada um de nós. A Bíblia diz que nós vamos dar conta, cada um vai dar conta de si a Deus.
Você vai prestar contas, eu vou prestar contas, cada um de nós vai prestar contas ao Senhor. A palavra do Senhor é muito clara quando nos diz que devemos amar uns aos outros. Vamos mudar o foco. Não se distraia. Deixe de se ocupar com caprichos, competições, ofensas. Foque naquilo que edifica, que acrescenta, que permite viver melhor e também conceder a outras pessoas esse privilégio através de nós. Alimente o seu espírito também. Não se preocupe somente em alimentar a carne. O nosso espírito é que irá para o Senhor. É um tempo que a gente tem alimentado muito a carne, né? Temos comido muito, temos feito muitas comidas diferentes, mas eu quero te lembrar, não esqueça do seu espírito, porque a carne vai voltar para o pó, mas o espírito, esse tem vida eterna, é esse que vai para o Senhor. Cuide dele, porque ele jamais vai se desfazer. Esse tem vida eterna. E é isso que nós precisamos estar focando agora. No alimento que temos fornecido ao nosso espírito. Cuide bem do seu espírito. Cuide bem do seu espírito. Foque na presença do Senhor. Foque na busca no Senhor. Foque no desejo de clamar e de ver o Senhor agir. A Bíblia diz que eu tenho que pedir e Ele me dá. Pedi e dai-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Às vezes nós temos entendido que o Senhor tem estado distante de nós. O Senhor se esqueceu de mim, dos meus problemas, das minhas dores e dificuldades. Mas o que é que eu tenho falado com meu Deus? Quanto tempo eu tenho gasto com Ele? Que lugar Ele ocupa na minha vida? O Senhor tem tido lugar de honra na sua vida, lugar prioritário. A prioridade na sua vida hoje é servir a Ele, é ouvi-lo, é obedecê-lo, é se submeter à vontade dEle, é se colocar na presença dEle. Meus amados, tempo finda, é momento de buscarmos a face do nosso Deus. E sabemos que em breve nós cremos no agir de Deus e em breve, muito em breve, o coronavírus vai perder as forças. As nossas orações têm sido essas: Senhor, enfraquece esse vírus, anula o poder desse vírus, porque a sua palavra diz que há poder no teu sangue, e no sangue de Jesus nós declaramos anulado toda a força no agir desse vírus. A Bíblia diz que eu preciso bater na porta do Senhor, no coração do Senhor, e Ele vai abrir, porque Ele está disponível. Não vai haver nenhum momento em que eu bata, em que a porta esteja fechada. Às vezes eu bato na porta de alguém e a pessoa não está em casa, não me atende, não me recebe, está dormindo, está descansando, mas a porta do Senhor, ela está constantemente aberta para nos receber, para nos atender, para nos acalentar, para cuidar de todas as feridas que estão abertas, para nos sustentar, para amar a cada um de nós. Que você entenda a importância desse texto. Busque a presença do Senhor, bata na porta do Senhor, clame a ajuda do Senhor. Nós já estamos encerrando neste momento, mas eu quero pedir, mais uma vez, lembrando a você, que nessa semana, onde estaremos buscando claramente a face do Senhor, muito mais ainda, porque a palavra do Senhor tem produzido vida em nós, tem produzido frutos em nós, que você possa nesse instante apresentar ao Senhor o seu desejo de ser um construtor de pontes, e aquele que derruba muros, aquele que destrói inimizades, aquele que é um pacificador, que de agora em diante você será um pacificador, aquele que se posiciona na presença do Senhor e que quando vê uma contenda se levantando, um conflito se levantando, vai orar. Ore,
Busque a presença do Senhor e clame, Senhor, coloque a sua mão sobre toda essa situação. Não seja só mais um para inflamar, mais um para acrescentar lenha a esse fogo, mas que você seja aquele que traz paz, paz aos corações, paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz do Senhor. Que se você realmente é um soldado que faz parte desse exército, é aquele que leva paz aos corações. Em tempo de guerra, leve a paz aos corações. Em tempo de guerra, leve uma palavra de fé aos corações, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo. Deixa o Senhor usar a sua vida para a glória dele. Se posicione. Você, a partir de agora, é aquele que o Senhor está chamando. Talvez você ouça e fala, mas essa palavra é para tal pessoa. Não é não. Essa palavra é para mim e para você que está aí ligado. Para mim e para você que está ouvindo. Para mim e para você que está neste momento entendendo o falar de Deus, o agir de Deus. Que o Senhor arranque de nós toda raiz de contenda, de fofoca, de conflito, todo levante que tem estado muitas vezes usando as nossas vidas, não para a glória de Deus, mas para entristecer o coração dele. Vamos nos posicionar. Em tempo de guerra, não pare de lutar. Você hoje vai ser aquele que vai, depois dessa palavra, o Senhor vai fazer com que você reflita nela. O Espírito Santo vai te lembrar que você é um construtor de pontes. Crie amizades, vínculos, crie relacionamentos, estabeleça relacionamentos de fé com as pessoas. Quando você está na sua internet, no seu WhatsApp, no seu Facebook, use esse tempo de uma forma preciosa. Semeie as boas novas. Tenha uma palavra para acrescentar. Você é um semeador. Você é aquele que deve apresentar às pessoas a semente, a palavra de Deus. Eu quero orar neste momento pela sua vida. E juntos nós vamos clamar. Juntos nós vamos pedir. Senhor, tira de mim todo sentimento que tem feito de mim um construtor de muros. Porque hoje está caindo barreiras. O Senhor está derrubando muros, rompendo com o meu eu, rompendo com o meu querer, rompendo com o meu orgulho, rompendo com a minha capacidade, muitas vezes, de conflitar pessoas e situações, mas está me permitindo tomar direção, manusear a palavra dele com autoridade e que eu possa, neste momento, ser aquele que vai acrescentar. Que essa semana seja uma semana sobrenatural na minha vida. Que eu consiga instituir várias pontes nos relacionamentos, principalmente naqueles que estão quebrados. E que eu comece de mim, da minha vida, com as pessoas, com aquelas que eu tenho rompido às vezes, com aquela que eu tenho muitas vezes dado palavra dura para rebater um ponto de vista dela. Nós não estamos aqui nessa terra para conflitar pontos de vista. Nós estamos aqui nessa terra para viver o amor de Deus. Ele envolve tudo, ele envolve a verdade. A Bíblia diz que a palavra de Deus é boa e eficaz. Então, eu preciso fazer uso dessa palavra. E que você possa compartilhar desta palavra, que estará também no YouTube. As outras nós já postamos no YouTube e eu vou estar também em breve colocando essa. Mas que você possa compartilhar dessas palavras todas que a gente tem estado juntos estudando e comentando e aprendendo juntos. Que você possa convidar outras pessoas para ouvir essa mensagem e que elas sejam tocadas pelo poder de Deus através dessa palavra, porque Ele é Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Vamos orar neste momento. Deus poderoso, Deus bondoso, Deus misericordioso, nós estamos aqui neste momento, Pai, te pedindo perdão, meu Deus. Pedimos, ó Pai, perdão, porque muitas vezes
Nós não temos permitido que o Senhor use as nossas vidas para edificar a outras, que o Senhor use as nossas vidas para abençoar a outras, mas temos sido sim ferramentas do inimigo para trazer contendas e discórdias. Deus poderoso, a sua palavra diz que nós devemos amar uns aos outros. Senhor, eu sei que às vezes é difícil amar determinadas pessoas, mas o Senhor nos ajude, Pai. Quebra a resistência dos nossos corações, nos ajuda a vencer o eu, nos ajuda a vencer, Senhor, as nossas classificações muitas vezes e aquilo que nós pensamos a respeito do outro, aquilo que nós emitimos como opinião a respeito do outro, porque o que nós estamos aqui para fazer é a tua obra. O que nós estamos aqui para fazer é semear nos corações a sua palavra. E a palavra do Senhor diz que é de ouvir a sua palavra que nós somos tocados. Que essa palavra possa tocar corações e vidas, lares e famílias, pessoas enfermas neste momento, pessoas acamadas, pessoas com depressão, pessoas com espírito de depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com estresse, pessoas que não têm conseguido lidar com esse tempo de quarentena dentro dos lares, pessoas que têm se levantado em contendas dentro da sua própria casa, porque tem como desculpa que está convivendo com a esposa, com o marido e não tem paciência, não está acostumada. Oh Deus, nos ajuda a amar, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ensina a amar as pessoas, ó Deus. Nos ensina a cuidar de vidas, Pai. Nos ensina a acrescentar o seu amor aos corações. Em nome de Jesus, Pai. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, toque na sua vida, abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, sustente a cada um, blinde a sua vida, a sua família, com a saúde, com a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos encerrando essa palavra, convidando você a estar conosco. Essa palavra também vai ser postada agora no YouTube, como as demais, mas no Facebook. Mas isso é para lembrar você de plantar a semente no coração de outros. Convide outras pessoas para ouvir a palavra de Deus. Convide outras pessoas para estar com você, ouvindo, estudando, clamando ao Senhor. E que essa semana seja uma semana nova, que nós possamos ver a mudança e o agir do Espírito Santo, que os comentários possam ir diminuindo a cada dia e que você seja um canal para isso, que quando você vê algo sendo postado, ou que você se cale e só ore, ou que você tenha palavras sábias. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é sábio. Melhor se calar, só ore e busque a face do Senhor. Na próxima quarta, às 19 horas, nos reunimos para mais um estudo da palavra. Um grande abraço a todos vocês. Que a paz do Senhor seja sobre cada um. Em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, a todos os povos e nações, a todas as igrejas aqui neste momento conosco. A Igreja Batista Filadélfia de Americana, a Igreja Batista Filadélfia de Paulínia e a todos aqueles que têm estado juntos no mesmo propósito de sermos pontes e não muros. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.